Salve, rapaziada, tranquilo? Bom, hoje vamos falar de um dos carros mais icônicos do mundo, né? Por sinal, sua categoria sofre por uma pequena extinção por conta da nova moda, né? Dos SUVs. Vamos falar hoje de uma perua esportiva de 605 cavalos e 76,5 kg força-metro de torque, que você pode levar seus filhos para a escola, comprar um pão na padaria e também pode fazer track days ou arrancadas, né? Hoje vamos falar do RS6 Avant Performance 4.0 TFSI, o mais bruto carro já feito aí pela Audi, perua, um carro de uso urbano e ao mesmo tempo esportivo. É um carro extremamente interessante que com certeza está na minha lista de desejos aí. Podemos citar, né, que seja um dos carros mais premium também da Audi, melhor que a Audi pode oferecer. Desde estofamento em couro e alcântara por dentro, ao sistema de som premium, né? E aqui no Brasil, pelo menos, é fornecido com um sistema de som Bang & Olufsen, uma marca inglesa, ou até mesmo pela Bose, como é vendido na Europa, entre outras tecnologias que o carro também fornece. Bom, vamos dar algumas características gerais aí sobre o carro, né? O carro trata-se de um carro V8, né? Estamos falando de uma perua que pode levar aí 5 pessoas tranquilo. Aqui no Brasil ele é vendido importado, da Alemanha, um carro movido somente a gasolina, claro, né? Estamos falando de um esportivo. Ele traz um motor aí dianteiro longitudinal V8 com tuchos hidráulicos e ele é biturbo, né? Um carro biturbo. Ele fornece aí 2 turbinas com 1,2 bar de pressão, em relação aí pode levar impressionante em relação de 10,1 para 1. É um carro extremamente absurdo. Ele traz aí pra gente 605 cavalos a 6.100 RPM e também traz um torque máximo de 76,5 kg força-metro a 2.500 RPM. Traz também o nosso torque específico de 19,16 kg força-metro por litro e uma potência específica de 151,52 cavalos por litro. Então, é um carro extremamente bruto, né? Traz uma variação de válvula, de válvula com hora de admissão e escape, um comando duplo de válvula no cabeçote, motor movido a corrente. Ele tem exatos 3.993 centímetros cúbicos de cilindrada, uma relação peso-potência de 3,22 kg cavalos por cavalo e um peso-torque de 25,49 quilos por quilograma força-metro. Ou seja, é um carro extremamente forte, um carro extremamente rápido e ao mesmo tempo é um carro extremamente leve. Ele tem aí quase 2 toneladas com um trem de força tão forte, né, como esse. É de se esperar algo desse tipo. Não alcança aí de rotação, né, uma rotação máxima de 7.000 RPM. Então é um carro que tem um giro bem alto. Ele também traz um sistema que a Audi chama de sistema COD, ou alguns podem dizer, né, é um sistema de tecnologia de cilindros sob demanda. Que ele pode trazer? Ele, quando o carro entra em um nível constante de velocidade, de operação, 4 dos 8 cilindros desativam, né? 4 dos 8 cilindros desativam, trazendo maior economia, maior ergonomia pro carro, maior eficiência, né? Com a carga baixa e a moderada de velocidade do motor, né? A tecnologia desativa os cilindros 2, 3, 5 e 8, fechando as válvulas e interrompendo a injeção de combustível e ignição. A eficiência dos cilindros ativa o aumento porque os pontos de operação são deslocados para as cargas mais altas. Imediatamente antes do fechamento, as câmaras de combustão são novamente preenchidas com ar fresco. Essa solução garante pressões internas relativamente baixas dos cilindros, né? Ou seja, a troca ocorre em centésimos de segundo através de mangas que se movem axialmente nas árvores de camis.
Eles são movidos por pinos que são eletromagneticamente estendidos em ranhuras em forma de espiral na parte externa das mangas. Esse processo de transição é executado tão suavemente que o motorista praticamente só percebe a operação de 4 cilindros pela mensagem no visor, né, que aparece lá no painel. Aparece a mensagem dizendo que entrou os 4 cilindros, né? Então o cara simplesmente nem percebe que desativam. E é muito rápida a resposta, porque assim que você toca o pé no acelerador, os 4 voltam a operar e o V8 volta a girar e gritar. Bom, ele também carrega, né, acompanhado desse trem de força V8 aí, de injeção direta. Ele também traz aí uma transmissão Tiptronic, né, de 8 velocidades. Não é uma transmissão automática com um conversor de torque. Sendo que a 8ª marcha é uma marcha bem mais alta. É um carro que tem uma transmissão muito, muito bacana, bem esportiva, responde muito rápido, além de ser uma transmissão que também traz bastante conforto. As velocidades mais baixas do Tiptronic são bem espaçadas, né, enquanto a alta velocidade de transmissão de 7.1 para 1 entre as marchas mais curtas e mais longas reduz o consumo de combustível. Então isso é bem interessante, né? Então você tem aí numa estrada, você tem uma resposta muito boa do carro, você vai ter sempre o carro na mão e atingir uma velocidade ali constante, o carro vai estar sempre em giro baixo, então um carro que vai manter esse conforto. Isso eu acho extremamente interessante. O carro, ele é um carro que traz o sistema 4, né, dominado pela Audi como 4, é um sistema de tração integral. Ou seja, ele traz um sistema que ele consegue empurrar toda essa força desse motor junto com a transmissão, ele empurra essa força para as 4 rodas, não somente para as 2 traseiras ou as 2 dianteiras, ele leva para as 4 rodas. É similar ao sistema 4x4, mas a diferença é que o 4x4, conhecido pelo mundo aí das picapes, dos carros fora de estrada, são sistemas que você tem sistemas autoblocante. Então você consegue controlar isso para você tentar trazer mais força para poder deslocar o carro de terrenos que tem menos atrito, né? Mas nesse caso estamos falando de um carro para velocidade, então um carro que precisa empurrar nas 4 rodas, mantendo o carro firme no chão aí. Então ele traz aí esse sistema de tração integral permanente, mantém um diferencial central muito, muito refinado, pelo fato deles mecanicamente de conseguir transmitir aí, variar toda a força que o carro pode trazer, né? E em linha reta, em movimento comum, ele pode transmitir 60% da força para as rodas traseiras e 40% da força nas rodas dianteiras, né? Mas isso pode variar dependendo do jeito que você conduz o carro, dependendo da forma que você entra em uma curva, em alguma pista ou algo do tipo. Ele pode passar essa força aí até 85% da força para a traseira, né? De 70% a 85%. Então, isso com gerenciamento eletrônico, é claro, né? Ele faz todo o gerenciamento eletrônico, fazendo a leitura das rodas e as rodas externas, as rodas que, pela leitura que o freio faz, e faz esse tipo de leitura e faz a distribuição para as rodas, né? Um diferencial, podemos denominar que seja um diferencial esportivo. Bom, o sistema de freio desse carro, ele é um freio extremamente absurdo. A gente tem muita força, mas também precisa de algo para poder segurar o carro. A gente pode dizer que o sistema de freio desse carro é muito similar ao sistema de freio do irmão mais potente, né? O Audi R8, com motor V10. Então ele traz um sistema de freio dianteiro aí de disco carbono cerâmica de 6 pistões, né? E o disco traseiro também, de disco carbono cerâmica. A Audi, ela oferece como opcional você poder adquirir um disco de fibra de carbono um pouco maior, com um diâmetro maior, de 420 milímetros, sendo que o que sai de fábrica tem 390 milímetros de diâmetro aí. Não, o êmbolo, né, o
uma pinça que leva aí, tem 6 pistões na dianteira e 4 pistões na traseira. Então é um sistema de freio bem acentuado, segura muito bem aí, e com uma capacidade de resfriamento excelente, excepcional. O sistema de suspensão desse carro, ele traz aí pra gente um sistema de suspensão independente na dianteira, né, com braços sobrepostos, e na traseira traz um sistema independente multibraço. Bom, na Europa, esse carro ele é vendido com 2 tipos de suspensão. A suspensão adaptativa, que é com suspensão pneumática adaptativa, ou a suspensão mais esportiva, que eles chamam de Dynamic Ride Control, ou DRC, que já utiliza de molas. Comercializado aqui no Brasil é somente com essa versão Dynamic Ride Control, com o DRC, que nada mais é do que esse sistema de suspensão, como havia dito, com braços sobrepostos na dianteira, com peças em aço, combinação aí de alumínio e aço, então ele é bem mais resistente, e com também esse sistema DRC, que seria o controle do fluxo de óleo dos amortecedores. Então, dependendo da forma que você entra na curva, né, ele aumenta a capacidade, né, da pressão do amortecedor, trazendo muito mais firmeza para o carro, né, em trabalho em conjunto com a mola, né, a mola helicoidal, deixando o carro muito mais firme numa curva, mantendo o carro extremamente firme, junto com outros assistentes eletrônicos, como o controle de estabilidade, o controle de tração. E assim que o carro retorna, você mantém o carro tranquilo numa reta constante, ele altera essa calibragem da pressão do óleo para deixar também um carro mais confortável, que você consiga usar tranquilamente, né? E não seja tão cansativo. Então é um carro, uma engenharia extremamente perfeita, podemos dizer assim. A carroceria desse carro é uma carroceria perua, né? Um carro monobloco, uma carroceria monobloco, com 20% da sua carroceria em alumínio. Então, o carro é extremamente leve, né? Portas, tampa do porta-mala, algumas partes da estrutura do carro em si são em alumínio, com uma boa capacidade de deformação, até mesmo trazendo melhor rigidez e segurança, né? A Audi denomina essa plataforma como MLB, que é, por sinal, a mesma plataforma que é comercializada também no Audi A4, no Audi A5 e no Audi A6 Sedan, mas também para outros carros também da linha dentro do grupo Volkswagen, como a Porsche Macan, né? É a mesma carroceria. E também aí temos é um carro de alto desempenho, né? É um carro de alto desempenho e conforto, um carro que pode levar de 0 a 100 em 3,7 segundos, uma velocidade máxima de até 305 km por hora, limitada eletronicamente. E para quem quer saber do consumo do carro também, né? O carro em consumo urbano ele pode ter aí 6,3, 6,5 km por litro, e de uso mais rodoviário de 8,9 km por litro. Então é um carro extremamente interessante aí, com autonomia de combustível até quase 480 km no uso urbano, e no uso rodoviário de 600 e quase 670 km, né, de autonomia. Então para um carro V8 até que é um carro bastante econômico, né? Se a gente for comparar com outros V8s aí da Mercedes, da BMW, que são seus concorrentes, são carros extremamente interessantes aí também, mas até que é um carro extremamente econômico, né? E como eu havia dito, é um carro também que é um carro luxuoso, que traz o melhor da Audi, com interior em couro, combinação de couro e alcântara, sistema de som premium e outros equipamentos como o de leitura da pista, né? Faz uma leitura por radar da pista,
tendo um controle de piloto automático adaptativo, então isso é bem interessante, entre outros equipamentos. O carro é equipado também com rodas aro 21, 285/30 na dianteira e traseira aro 21. É um carro que tem uma roda extremamente grande, então acho que para rodar em São Paulo tem que gostar muito do carro mesmo. E olha, não dá não, é meio difícil, né? A direção desse carro é uma direção elétrica com um diâmetro mínimo de giro de 11,9 metros. É uma direção bem curta, um diâmetro de giro bem curto. Estamos falando de um esportivo, é claro, mas é uma direção extremamente precisa, né? Você tem sempre o carro na mão o tempo todo. Principalmente você tem respostas rápidas na direção, tanto em curvas, né? Isso é muito... como se fosse um R8, né? Como se fosse realmente um R8 embustido aí em uma perua, e aí um carro que você usa no seu dia a dia. Então, não é apenas um carro que você leva só os filhos para a escola, né? Então, acho que você leva seus filhos para a escola fazendo 0 a 100 aí absurdo, brincando, claro, né? Dentro dos limites de velocidade da pista aí, brincando. Mas é isso. Bom, é isso. Falamos um pouco do carro, das características, tecnologias que esse carro pode trazer aí. E por enquanto hoje é isso. Obrigado aí pela atenção aí de todos. E ficamos por aqui. Falou!